Bem, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Antes da mensagem, quero agradecer a oração que todos fizeram para minha filha, para o nosso irmão, o pastor Geraldo Marques, e também para a nossa irmã Rita, ali de Serquilho. Agora temos mais um pedido de oração, de uma irmã que me pede oração para o neto dela, que se encontra internado, ou se encontrava internado, e estava com alguns problemas de saúde. E o nome dela é a irmã Creuza, lá de Guarulhos, É uma irmã que nós trabalhamos juntos, no departamento. E agora, ela pede oração, para o neto dela. Não se esqueçam de orar pelo neto dela, da Creuza, Irmã Creuza. O neto da irmã Creuza. Muito bem. A mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. No Velho Testamento, tem várias passagens que diz a respeito o dia do Senhor. Então nós vemos, fala em Isaías, fala em Amós, fala no livro de Joel, fala no livro de Atos dos Apóstolos, fala no livro de Ezequiel, fala no livro de Oséias, fala no livro de Zacarias, sobre esse dia. Quando a Bíblia fala o dia do Senhor, é um evento que acontece ou no tempo presente ou futuro próximo ou futuro lá como tipo Apocalipse. Então, o dia do Senhor é um dia que o Senhor manifesta na terra. Não é trazendo chocolate, bombons para ninguém. É julgamento. Quando fala o dia do Senhor, visitação do Senhor, é um dia que o Senhor, Ele julga a terra. É um dia de justiça. Então nós vamos ver, na mensagem de hoje, nós vamos focar essa mensagem no livro de Joel, que nós vamos ver o juízo de Judá, o dia do Senhor para Judá e Jerusalém.
especificamente. Então nós vemos que Deus não foi levar a caixa de bombons para ninguém, ali em Judá, em Jerusalém, mas ele levou o julgamento, justiça, pelo povo ter o abandonado, pelo povo ter deixado a sua lei, abandonado a sua palavra e a sua orientação. Muito bem. Nós vamos iniciar a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 6, que diz assim, né? Que diz assim, Isaías, capítulo 3, que diz assim, né? Chorem, ou seja, gritem, pois está chegando o dia do Senhor, a destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Amós, capítulo 5, versículo 18 e versículo 20, diz assim, ai dos que desejam o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Por que é que vocês querem esse dia? O dia do Senhor. Já foi falado. Ele não vai vir com cesta de chocolate, de fruta, né, de brinquedos, de nada disso. Ele vem para punir a terra. Para punir os moradores da terra. Prepare-se, ó Israel. Amós capítulo 5, versículo 12, né? 4, versículo 12. Para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepare para encontrar com Ele. Vejam o que aconteceu com o casal Adão e Eva. Eles estavam vestidos de glória de Deus, com as vestes celestiais. E eles trocaram as vestes celestiais por tanga, feito de folha da figueira. Eles tiraram a veste por causa do pecado, celestiais, e puseram tanga. E puseram tanga de folhas de figo. E nós vemos, quando o Senhor o procurou, ele não estava no lugar de costume. Adão, onde estás, Adão? Cadê você que eu não estou vendo, Adão? Onde está? Aí ele respondeu do meio da moita, escondido. Ele não queria encontrar o Senhor, mas prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus que nos deu uma veste branca para nós. E nós os sujamos. E agora temos que encontrar com Ele. Adão escondeu no meio da moita, porque estava nu.
Ele tinha jogado a roupa que Deus lhe dera para fora. Então nós vemos, aí veio a punição. Eles foram expulsos do lugar onde Deus tinha preparado para ele. Muito bem, mas o assunto não é esse hoje, não. Então, nós vemos que Judá, o povo de Judá, nos dias de Joel, para que você saiba, Joel profetizou 100 anos antes do profeta Isaías. O profeta Isaías nem era nascido quando ele profetizava. Então nós vemos que o profeta Isaías veio profetizar 96 anos depois da profecia de Joel. Muito bem. Então, ele é bem antigo, viu? Joel é bem antigo. Muito bem. Então, nós vemos a palavra do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Pois será um dia de escuridão e não de luz. É um dia de treva, não de claridade. É um dia de escuridão e não de luz. Todos os profetas falaram a mesma coisa sobre o dia do Senhor. Muito bem. Então nós vemos no versículo 20 que diz assim: o dia do Senhor não será um dia de luz. Pelo contrário, será um dia de trevas e de escuridão total. Muito bem. Nós vemos, então, nós vamos agora passar para o livro de Joel. Nós vemos que o livro de Joel, louvado seja Deus, ele no capítulo 1 e no capítulo 2, o livro de Joel, vamos dizer assim, ele é dividido em duas ações, duas partes. A primeira parte, ele vai falar da punição de Israel. Veja que punição que Deus lhe deu a Israel. Uma punição. Qual foi a punição? A punição que Deus lhe dera, que ele enviou um enxame de gafanhotos, um exército de gafanhotos. E esse gafanhotos, eles arrasaram com a terra. Eles comeram toda a plantação, todas as árvores, todos os frutos, toda a vinha, toda a plantação de uva, todos os capins. Não sobrou capim para nenhuma ovelha. Não sobrou capim para nenhuma vaca. Não sobrou capim para nenhuma cabra. Não sobrou comida para ninguém. Tantos os frutos como os cereais. Os gafanhotos devoraram. Deixaram seca todo o estado de Judá e Jerusalém, a capital. Eles não tinham comida. Jerusalém naquela época, Judá naquela época, não tinha
armazenamentos de comida, não tinha depósito de comida como reserva para reabastecer todo o estado naquela época. E vejo o desastre de destruição que Deus enviou para ajudar. Por quê? Porque eles estavam desviados do Senhor. Eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam afastados do caminho do Senhor. E veja como foi difícil. Nós vemos que, louvado seja Deus, que o profeta Joel, na época, fez uma audiência, reuniu com o povo, para dizer que se humilhassem, se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. Então, quero ver aqui no versículo 11, Joel, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, deixa eu achar aqui, para mim ler para os irmãos. Olha bem, do 11, glória a Jesus, a seguir. Muito bem, que diz assim, deixa eu ver aqui. Joel, capítulo 2, achei. Versículo 11. A seguir, vamos ver o que Deus fala aqui, através do profeta, o profeta fala, diz assim, o Senhor levanta sua voz diante do seu exército de gafanhotos, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E muito terrível. E quem o poderá sofrer? É as pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Preste bem atenção no versículo 12 que eu vou repetir. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Tem que ser um arrependimento sincero. Olha o que Deus estava cobrando dele. Se eles fizessem isso, Deus iria derramar o seu espírito sobre eles. E a sua plantação iam voltar a produzir. Então nós vemos, louvado seja Deus, que ainda diz mais no versículo 13. E rasgai o vosso coração
e não o vosso vestido. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, é grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ele muda de ideia. Se nós arrependermos do nosso mal, aquele mal que ia ser projetado como castigo para nós, Deus muda de ideia. Ele se arrepende. Ele muda de ideia. Em vez de fazer aquele mal, se nós arrependermos, Ele manda bênção para nós. Olha como Deus é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o gafanhoto fez uma limpa. E vejam, louvado seja Deus, que o povo de Israel se arrependeu. Então Deus lhe fez uma promessa, que ia enviar uma efusão do Espírito. O que quer dizer a palavra efusão? Derramamento. Derramamento. Efusão de sangue é derramamento de sangue. Efusão de água é derramamento de água, é vertente de água. Jesus teve uma efusão de sangue na cruz. Jesus derramou o seu sangue na cruz. E ele promete uma efusão do seu Espírito, a qual se cumpriu em Atos dos Apóstolos, cumprindo-se a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver no capítulo 2, 28 de Joel, pulando agora essa parte aqui, que a pessoa, aqui no Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: o Senhor diz ao seu povo, depois disso, dessa praga de gafanhotos que devorou todinha a sua colheita, o gafanhotos que acabou com a colheita de todo Judá. Depois disso, diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Depois dessa praga, eu derramarei do meu Espírito sobre todas essas pessoas, todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês, porque vai ser futuramente, não é? Anunciarão, profetizarão, anunciarão a minha mensagem. Então nós vemos que a efusão do Espírito de Atos dos Apóstolos, Deus cumpriu a sua promessa. Quando veio a efusão do Espírito, o derramamento do Espírito sobre a igreja, sobre ali os apóstolos, cumpriu-se a palavra de João Batista, a profecia de João Batista,
capítulo 3 de Lucas, capítulo 3, versículo 16. O que foi que João falou? Vamos ver? Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água. Mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. É ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Como ele falou através do profeta Joel, que ia derramar do seu Espírito a todos o povo que seguem a ele. Os que servem a Baal não vão receber essa promessa. O que segue o pecado, o que segue ao diabo, ao espírito maligno, não vão receber essa promessa. É para o povo que crerem no seu santo nome, no nome bendito de Jesus. Vão receber a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Quando João fala que desamarra a correia das sandálias, o que João quer dizer com isso? Eu não sou digno, eu não mereço essa honra de desamarrar as correias, os cadarços da sandália dele, de Jesus. Olha o que João está querendo falar para todos nós. Por quê? Esta era de João um serviço humilde de um servo ou empregado. Era quando o seu senhor chegava. Era trabalho dele desamarrar as sandálias do seu pé e tirar a sandália do pé, lavar o pé do seu senhor. Isso era serviço para servos, para empregados na era de João. Essa linguagem que ele usou. Eu não sou digno, eu não mereço a honra, nem de desamarrar a sandália, desamarrar as correias da sandália do meu Senhor, desse que vem depois de mim. É Ele quem vai batizar todos vocês que estão seguindo a sua palavra com o Espírito Santo e com fogo, conforme se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o 4. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, voltando ali, louvado seja Deus, e o Senhor diz ao seu povo, Joel falando, profeta Joel falando: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas que seguem a Jesus, tá entendendo? Que seguem a palavra de Deus. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão, ou seja, profetizarão, anunciarão a minha mensagem. Profetizar quer dizer anunciar a mensagem de Deus.
Tanto faz você falar, anunciar a mensagem de Deus, como você falar, profetizarão. Então vejam que era, louvado seja Deus, o motivo para a mensagem de Deus ser divulgada. A igreja ia receber o Espírito, ia ser perdoada, para que pudesse profetizar, ou seja, anunciar a mensagem de Deus. Foi para isso que foi o derramamento do Espírito Santo. Foi para isso que Deus deu o Espírito Santo. Para quê? Para anunciar a mensagem de Deus. Toda a igreja, sem exceção, todos receberam o Espírito Santo. Não foi para ficar rico, não foi para aproveitar dos dons que Ele deu, para enriquecer a minha pessoa, para tirar proveito próprio. O Espírito Santo de Deus foi dado para mim, para vocês, para nós anunciarmos a palavra de Deus. É esse o nosso compromisso com o Espírito Santo. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, estamos provando que estamos arrependidos de nossos pecados e aceitamos a condição que Deus nos pôs para nós, de obedecermos a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, continuando aqui, o versículo 28, não é? Diz assim: os velhos sonharão e os moços terão visões. Versículo 29. Até sobre os escravos. Olha, tanto o Senhor manual, o homem, Senhor homem, como os escravos, como os empregados. Tanto um como o outro, os dois, iam receber o Espírito Santo em sua vida. Que nem lá o Oséias, o Onésimo, não é? E Filemão. Filemão era o patrão e Onésimo era o escravo. E todos dois tinham o Espírito Santo, todos dois iam participar do mesmo culto. Tanto o Senhor, Filemão, como o escravo Onésimo, e como todos os outros demais. Deus derramou o Espírito para todos. Ele não viu quem é quem, não. Foi para todo o povo que seguem a Ele. Recebeu essa graça, essa bênção. Louvado seja o nome do Senhor, que é o Espírito Santo. E até sobre os escravos e escrava eu derramarei o meu Espírito. Versículo 30, Joel 2:30. Farei com que pareçam coisas espantosas do céu, e na terra haverá sangue, e fogo, e nuvens escuras, e nuvens de fumaça. Versículo 31. O sol escurecerá, e tornará vermelha como o sangue. O sol escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor.
Agora o versículo 32. Mas todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no monte Sião em Jerusalém escaparão como o Senhor prometeu. Eles estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Vamos prestar atenção neste versículo que Paulo repete lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, né? E todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Como que vocês estão pensando que é esse versículo? Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vemos, antes eu quero voltar numa partezinha que Oséias falou, que Joel falou, que no capítulo 2, não é? No versículo 12, se não me falha a memória, isso olha, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum e com choro e com pranto. Então veja o que é, por exemplo, a conversão. A conversão, a pessoa só invoca o Senhor quando ele se converte de todo o coração. Se ele não converter de todo o coração o Senhor, ele está enganando ele mesmo. Invocar o Senhor será salvo é para aqueles que invocam o Senhor de todo o coração. Então nós vemos que, por exemplo, invocar o nome do Senhor não deve ser o último recurso. Olha, eu estou em aflição, eu vou invocar o nome do Senhor. Eu estou vivendo no pecado, estou fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando eu vejo que a casa vai cair, quando eu vejo que eu estou em maus lençóis, que eu estou em perigo iminente de morte, eu vou invocar o Senhor para que eu seja salvo. Mas a minha vida eu continuo fazendo tudo que é errado, conforme diz a palavra do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, em momento de desespero, antes deve fazer parte de um compromisso para a vida toda de adoração, servindo ao Senhor e ter comunhão com Ele. Muito bem, vou repetir aqui para ficar bem explicado. Invocar o nome do Senhor não deve ser o último recurso em momentos de desespero. Antes, deve fazer parte de um compromisso. Em vez de ser o último recurso, nós, assim que invocamos o nome do Senhor, nós devemos ter um compromisso
para a vida toda, de adorarmos a Deus, desde que aceitamos Jesus, passamos a invocar o teu santo nome a vida inteira, até o nosso encontro no dia do arrebatamento. Não é em situação de eu vou invocar o Senhor porque eu estou em iminência de morte. Eu estou na boca da morte. Eu estou no vale da morte. E veja, eu vou invocar o Senhor porque eu estou no corredor da morte. E nós vemos e servirmos ao Senhor e termos comunhão com Ele. Então nós vamos ver o Salmo 105, que diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Nós temos que estarmos em comunhão em toda a nossa vida com o Senhor nosso Deus. Fazei conhecidas os seus feitos entre o seu povo. Tudo aquilo que Deus faz comigo, eu tenho que fazer todo mundo conhecer o que Deus fez comigo, todas as suas obras. É responsabilidade de cada um, de nós falarmos, mostrarmos na mensagem que iremos pregar a todos a obra, o que Deus tem feito, a sua misericórdia, o seu poder, o seu amor para conosco, e não nós abandonarmos a Deus e vivermos no pecado. E na hora da dificuldade, estamos vendo que vamos morrer. Aí eu vou invocar a Deus para me ser salvo. Então vejo o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O que disse Paulo, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, entregue os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, porque o mundo já está no maligno. O mundo está deitado no maligno. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A sua mente já foi renovada. Agora nós temos a mente de Cristo, conforme louvado seja Deus, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo, nós pensamos igual Cristo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, nós vemos no caso de Caim, no caso de Saul, do rei Saul, o desastre que foi. Nós vemos no caso
de Saul, não é? Como ele foi cheio do Espírito Santo, não é? Conforme ali 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Então, os profetas, ele foi batizado ali com o Espírito Santo. Então, vejamos que alegria, tudo, recebeu a porção do Espírito de Deus. Por que Deus encheu Saul do Espírito Santo? Porque Deus o capacitou para ele reinar sobre a nação de Israel. Porque ele por si mesmo não seria capaz. Então ele recebeu a porção do Espírito para reinar, para ter capacidade de reinar sobre o povo de Deus. Mas ele se desviou-se. Ele só fazia ao contrário do que Deus mandava ele fazer. Ele perseguia Davi, perseguia a família de Davi, ele matava os profetas, ele matava o sacerdote, ele matou 80 e poucos sacerdotes. E vejamos, para a pessoa comunicar com Deus, é só através do sacerdote. E quem é o sacerdote agora? Para uma pessoa não crente comunicar com Deus. É através do sacerdote. E quem é o sacerdote? É a igreja. Que segundo Pedro, segundo capítulo 2, versículo 9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo. E o sacerdócio santo. Então, essa responsabilidade agora está sobre a igreja. Então nós vamos ver aqui, louvado seja Deus, Saul, não é? Ele só fez o que não agrada a Deus. O que aconteceu? Deus retirou o espírito dele. Ele foi cheio do Espírito Santo, capacitado para reinar, mas só fez o que era errado. Ele não ouvia a voz dos profetas, ele não via a voz de Deus. Ele fazia o que dava na cabeça dele, como tem muitos crentes hoje. Não ouve a voz de Deus. Por isso Paulo fala, examinai para ver se o Espírito de Deus, ou não sabe vós que o Espírito Santo de Deus está em vós. Né? Se não é que ele já foi embora, ele saiu de você por causa do pecado. E nós temos que examinar se o Espírito de Deus está entre nós, está dentro de nós. Temos que examinarmos isso. Senão ele retirou. Ele estava em Saul, mas ele retirou e Saul não percebeu. Então nós vemos, louvado seja Deus, quando Deus mandou a expulsão do Espírito, louvado seja Deus. Por que é que Deus mandou o derramamento do Espírito? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ver aqui ainda sobre respeito a Saul. Olha o que diz aqui, Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul? Até quando vai ter dó de Saul, Samuel? Havendo eu rejeitado, para que ele não reine sobre Israel. Eu rejeitei ele, deixa ele fazer o que ele quiser. Ele já não faz mais parte do meu planejamento. Então, muitas igrejas, os pastores estão lá, pregando aquelas heresias, pregando coisa que Deus não mandou falar, coisíssima nenhuma.
Ele está lá pregando, deixa ele pregar. Deus já rejeitou. Saul estava governando Israel, mas sem autorização, rejeitado por Deus. Então nós temos que ter comunhão com Deus. Saul não tinha comunhão com Deus. Então nós temos que termos comunhão com Deus para podermos invocar o teu santo nome. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saul tentou invocar o nome do Senhor quando ele se viu cercado pelos filisteus. Quando ele viu que estava próximo da morte. Ele viu que ele ia perder aquela guerra. Ele tentou, eu busquei a Deus em sonho, através dos profetas. Que profeta? Se ele, através do sacerdote, através de Urim e Tumim. Por que que Deus não respondeu? Porque não tinha sacerdote. Ele matou todos os sacerdotes do Senhor. Na hora do aperto, ele não tinha quem consultar. Então ele foi, chama lá uma feiticeira para que possa consultar os mortos, para que traga lá uma mulher endemoniada para me consultar a Deus. Se Deus não falou com ele através de Urim e Tumim, através do sacerdote, através de profeta, através de sua palavra, ele não ia falar com esse endemoniado num centro de macumba. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, e o Espírito do Senhor, em Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus. Veja quando ele se cumpriu, e cumprindo seu dia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, primeiro, e cumprindo seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? O dia de Pentecoste era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Era o dia da Páscoa, a festa da Páscoa, depois daquele dia da Páscoa. 50 dias se comemorava, louvado seja Deus, o dia de Pentecoste. E era também chamado a festa da colheita. Pentecoste é a festa da colheita. Vocês estão lembrados da mensagem que foi pregada, né, aqui, hoje. A colheita de Israel, de Judá, foi todinha na barriguinha dos gafanhotos. Ninguém comeu nada, nem cabra, nem ovelha, nem pessoa, nem rei, nem sacerdote, ninguém. O sacerdote não tinha nada para oferecer para o Senhor, porque o gafanhoto levava tudo embora. Toda a colheita estava na barriguinha dos gafanhotos. Então veja que o Pentecoste era a festa da colheita. E era uma das 3 grandes comemorações anuais. Conforme Deuteronômio 16:16, o Pentecoste era uma festa de ações de graça pela colheita. Então, o Pentecoste era uma ação de graça pelas colheitas. Então nós vemos, louvado seja Deus, continuando aqui, Jesus foi crucificado no período da Páscoa e ele ascendeu ao céu 40 dias após a sua ressurreição. Então,
Ele morreu na Páscoa e ainda ficou aqui 40 dias. Depois de 40 dias, ele subiu ao céu. E depois de 10 dias que ele subiu ao céu, foi o Pentecoste. Completou 50 dias e aí se cumpriu. Ele mandou a palavra que ele prometeu. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Por que, Jesus? Sim, depois que o Espírito Santo vier, é o Espírito Santo que vai capacitar vocês, igreja, que vai capacitar vocês a levar a minha mensagem. Sem mim nada podeis fazer. É depois do Pentecoste, depois da descida do Espírito Santo, é que vocês vão levar a minha mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus de muitas... O Espírito Santo veio 50 dias após a ressurreição e 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus. Muito bem. Os judeus de muitas nações que estavam esparramados, eles se reuniam em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. Jerusalém era a capital de Judá, o mesmo território que passaram o exército de gafanhoto e destruiu a colheita e secou a terra no dia do Senhor. Aquele dia também era o dia do Senhor. E vejo que o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. O Salmo 103 fala: assim como o céu está distante da terra, assim é a misericórdia do Senhor. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor coloca o pecador distante do pecado. Ele separa o homem do pecado quando o homem recebe o Espírito Santo. Ele é uma pessoa especial, uma pessoa separada para falar da mensagem de Deus. Enquanto nós estamos falando da mensagem de Deus, é porque nós estamos invocando o seu nome. Nós somos o remanescente. Nós saímos da condenação do pecado. Nós somos o sobrevivente. Nós todos que seguimos a Jesus somos os remanescentes, o sobrevivente. E todos aqueles que invocar o nome do Senhor até o fim, esse será salvo. Temos que permanecer nessa graça, na presença do Senhor. Olha o dia do Pentecostes, como é importante. Do mesmo modo, o discurso de Pedro foi proferido para um público internacional e resultou em uma colheita mundial. Veja a colheita que Deus deu para Pedro após a descida do Espírito Santo, como Deus o capacitou. Como Deus o capacitou os apóstolos, como Deus o capacitou a sua igreja para levar a sua mensagem. Não foi para nós recebermos dom, para ficar negociando ao nosso bel prazer. Não, os nossos dons, o dom que Deus lidera para a sua igreja é para anunciar a sua palavra, é para anunciar a salvação da vida eterna, é para nós fazermos a colheita que o gafanhoto comeu.
Louvado seja Deus, que os gafanhotos comeu. É para nós fazermos a colheita aonde o diabo tentou matar a herança do Senhor. E Deus derramou graça, fez reverdecer novamente o campo. Ele trouxe as almas e agora deu para a sua igreja, para nós fazermos a colheita, para nós anunciarmos a sua palavra, através do seu Espírito Santo, que recebemos do Senhor. Que recebemos do Senhor. Então, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. É isso. Prepare-se para o dia do Senhor. Devemos nos preparar para o dia do Senhor. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.